O versículo mais usado pelo Adventista para defender a guarda do sábado. E realmente é um versículo que, se você não tiver um bom conhecimento, você acredita que realmente eles estão certos. O versículo mais usado está no livro de Mateus 24, capítulo 20. Ali quando Jesus está falando ali sobre o final dos tempos, que viria a destruição do templo de Salomão, vinha a destruição do povo daquela época. Então Jesus falando sobre tanta destruição daquela época que ia vir, que veio 70 anos depois, ou 40 anos após a morte de Cristo. Ele também falava do fim dos tempos, dos acontecimentos. Então ele falou assim, que logo no começo, logo no início ali, ele falou sobre tudo o que ia acontecer ali pro povo judeu, que acontecia que Roma ia massacrar o pessoal, destruir o templo. Templo esse que era muito majestoso, muito bonito, muito grande, enfim. Aí quando chega no versículo 20, ele diz: orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno nem no sábado. Porque ali ele recomendava que as pessoas deviam fugir, né? Quem estiver em algum lugar, não volte, porque será massacrado. Então fuja para cada vez para mais longe. Fuja mesmo. E ele recomenda ali que ninguém recomendava, no caso, que era para aquele povo, né? Não era para nós, essa afirmação específica, né? Esse ensinamento, na verdade ali era uma profecia, né? Que Jesus estava falando. Ele disse: e orai para que esse dia para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. Bom, no inverno está bem óbvio, né? Porque se acontecer no inverno, por ser época de chuvosa, fria, seria complicado para as pessoas fugir, né? Às vezes a pessoa nem está em casa, precisa fugir, sai fugindo, às vezes até sem roupas ou alguma coisa, precisa fugir para não ser massacrado pelo exército, né, de Roma. Então está bem mais óbvio. E no sábado, por quê? Isso, quando você vê assim a primeira vista, se você não conhecer a Bíblia anteriormente, você vai ter certeza que realmente aquele pessoal guardava o sábado, os cristãos. Então aí quando diz, por quê? Porque o sábado você não pode sair de casa. No máximo você pode sair um pouquinho. O mandamento do sábado é assim. Apesar de que muitos que guardam o sábado de hoje, ele não guarda direito. Os mandamentos do sábado não é só ficar sem trabalhar e só. Porque os que guardam o sábado de hoje, eles ficam sem trabalhar no sábado e também não pagam o que deve e diz que não recebe também no dia do sábado. Tipo, tem que ser na sexta ou no domingo em diante. Então, para eles seria complicado ter que fugir no sábado. Sem falar que o pessoal, dia de sábado, eles se reuniam no templo, para quem era para os guardadores do sábado, né? E provavelmente os cristãos também, eles talvez se reunissem. Tem muitas passagens bíblicas que se reuniram no domingo, mas também tem passagens que se reuniram no sábado. Mas a questão aqui talvez não seja por causa da reunião deles. Porque, pelo que parece, pelo que diz, se no sábado, por ser um dia de guarda, eles não podiam sair de casa, ia ser errado eles fugir. Então essa é a primeira impressão e é aonde a maioria das pessoas que defende o sábado se apoia. Só que na verdade também tem uma outra coisa. No sábado a cidade era fechada, os portões eram fechados. E se a cidade fosse invadida no sábado, não dava tempo as pessoas fugir. O massacre ia ser muito pior. Então acreditamos que essa passagem, quando Jesus falou, ele se referia a isso. Você vai encontrar lá no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 19, se eu não me engano, quando fala que ali de que Deus mandou que no sábado a cidade teria fechar os portões. Na verdade, começava na sexta-feira à tarde, antes do sol se pôr, eles já fechavam a cidade, os portões da cidade. E aí todo mundo ficava na cidade no sábado, todo mundo reunido. E então, se houvesse, como houve realmente, a invasão, assim, de repente, as pessoas não iam conseguir fugir. Então, acreditamos que esse era o motivo que Jesus falou, que ore para que a vossa fuga não aconteça no sábado, justamente para que vocês não estejam presos. Porque daqui, se entrar um exército, invadir, daqui até as pessoas saírem, fugir,
com os portões fechados, até vir abrir o portão, você fala que no sábado era proibido, todo mundo ia morrer, nem ia nem sair, né? Porque os romanos eles não guardavam o sábado, eles entravam, invadiam pronto, só que os outros que eram guardadores do sábado não ia querer sair, não ia poder sair, não vou sair não, que é sábado. Aí morria todo mundo. Só que não era por causa dos guardadores do sábado, era por causa dos portões que estavam fechados. E os que fechavam os portões eram os judeus, porque os cristãos não eram quem comandava, para dizer, não, os cristãos é quem abre ou fecha os portões. Não, os cristãos não, pelo contrário, eram os outros que ainda guardavam a lei. Era eles que mandavam, que comandavam, davam ordem. Aí para os cristãos era complicado, eles não tinham como sair, por mesmo que eles não guardassem o sábado, eles não tinham como sair. E por que eu acredito muito nessa interpretação dessa maneira? Por causa que o Novo Testamento ele é recheado, cheio de passagens dizendo que a gente não deve mais guardar o sábado, nem dias, nem meses, nem ano, nem nenhum tipo de feriado. Então por isso é que eu acredito que a guarda do sábado realmente ela não é mais necessária, e ali se fala, não é nessa questão, eles estão falando que Jesus falou que para orar para que fugisse, não fugir, para que não acontecesse no sábado, era por causa que o sábado, que lá a cidade era fechada no sábado, tá bom? Ficando por aqui, a gente se vê no próximo.